Olá, alunos de antropologia jurídica. Nós vamos agora falar da unidade 1 ainda, só que a parte 2, que é a introdução à antropologia. Nessa aula, nós vamos falar dos conceitos de raça versus o conceito de etnia e as sociedades e as culturas. Nós vamos diferenciar raça de etnia. Raça, ela começou esse conceito de raça através dos traços físicos, como cor da pele, tipo de cabelo, tipo de olhos, altura, uma série de situações. E foi uma construção social, não tem nada de científico nisso. É uma construção social onde, ao separar as raças, né? Eu sou branco, você é negro, você é amarelo, você é vermelho, né? Você já constrói um protótipo do racismo, colocando, por exemplo, que a raça, uma das raças seria superior à outra, como ficou, né? A raça branca querendo ser superior às demais raças, inclusive em virtude da colonização também, né? A colonização da África no século XIX, XX, a colonização da América no século XVI, XVII, né? Durante muito tempo, que fez essa construção social de achar que as outras raças, né, às vezes, consideravam até né, como animais diferentes dos seres humanos. Então, isso foi uma construção social. Agora, já a etnia, que é o correto, ela tem a ver com o quê? Os grupos humanos, a cultura daquele grupo humano, né? Independente de cor de pele, tipo de cabelo, tipo de olhos, etc., ela tem que ver com a cultura, os traços culturais deles, né? E no próximo slide vamos falar um pouco mais sobre cultura. A história desse povo, né? A situação de pertencimento, todo mundo pertence àquele povo. A história deles é construída ali, dependendo de séculos, 2 séculos, milhares, alguns anos mais, 2.000 anos, depende, né, da atuação desse grupo social. Você tem, por exemplo, os ciganos, né, que têm uma cultura própria, tem sua própria história, tem situação de pertencimento. Você tem os judeus, né, que já foram expulsos ali em 70 depois de Cristo lá da região da Palestina, mas mantiveram o quê? Sua cultura, sua história, sua situação de pertencimento pelo mundo inteiro, quando eles ficaram espalhados aí pelo mundo inteiro. Portanto, raça não define superioridade ou inferioridade. Não tem essa ideia, né? Agora, etnia, ela envolve o quê? O que a etnia envolve? A língua, a memória do povo, o território dele, a ancestralidade, compreender o que os ancestrais fizeram, tudo que eles nos passaram ao longo do tempo, está dentro da etnia. Cada etnia tem essa particularidade, a língua deles, a memória, né, cultural deles, o território deles e a ancestralidade, que é importantíssimo, né? No Brasil, isso ajuda a entender indígenas, quilombolas e outros grupos. Por que eles vivem daquela maneira? Qual tipo é a cultura deles? Quais são as regras que eles têm, né? Já ligando à antropologia jurídica, que é perceber refletir sobre cada grupo social desse, né? No direito, então, compreender a diferença entre raça e etnia ajuda no combate à discriminação e reconhecimento dos direitos. Quando o jurista antropológico entra em ação, ele sabe compreender que tem que respeitar cada etnia dessa, né? E não partir para o racismo, para o conceito de raça superior ou inferior. Já o próximo tópico, vamos falar das sociedades e culturas, né? O que é a sociedade? É a organização da vida coletiva. Como é que a vida é organizada? Existem vários tipos de sociedade organizadas ao longo do tempo. Tem aquelas sociedades que são hierárquicas, por exemplo, castas, né? Como existiu na Índia, até hoje ainda tem um resquício disso, onde você tinha aquela camada social que não se misturava com os demais. Existe a sociedade de classes, onde as pessoas, teoricamente, podem sair da classe mais baixa e atingir a classe mais alta. Existiam sociedades estratificadas, por exemplo, aqui no período colonial, a sociedade do Nordeste tinha no topo da pirâmide o senhor de engenho e sua família, no meio os trabalhadores livres e embaixo de tudo, a grande maioria, os escravos. Já na sociedade mineradora da região das Minas Gerais do século XVIII, você tinha uma sociedade com mobilidade, onde alguém da parte inferior poderia galgar, né,
posições mais elevadas. Um exemplo disso é aquela ideia da Chica da Silva, né? Que virou filme, série, etc. Que mostra uma ex-escrava tendo ascensão social. Não existe um único modelo de família. Por exemplo, você tem família extensa, família, a família nuclear, aquela pai, mãe e filho. Extensa já compreende tios, avós, né, vai aumentando ali. Existem famílias homoafetivas, famílias monogâmicas. A gente tem um pai criando os filhos, ou a mãe criando os filhos, né? Por morte ou por separação, qualquer coisa desse sentido. Religião também não tem só um tipo de religião, existe N religiões pelo mundo inteiro com suas características, seus dogmas, suas regras. E trabalho, tipos de trabalho existem em vários locais. E já existiu ao longo do tempo trabalhos de situação servil, trabalho escravo, né, uma série de outros, e assalariado, como existe hoje em dia, ou em troca de porcentagem, alguma coisa por aí. Já a cultura já significa significados compartilhados. Tudo aquilo, símbolos, né? A língua, território, toda a ancestralidade são compartilhados por aquela etnia, por aquele grupo étnico, né? Que são compartilhados ali. A cultura, então, ela orienta valores, quais são os valores de cada grupo social, regras e comportamento. Então, quem tem um certo tipo de cultura tem as suas regras, a maneira que eles se comportam, né? Por exemplo, tem culturas que não aceitam beijo no rosto, tem cultura que não gosta, que não tem abraço, tem cultura que não permite aperto de mão, então vai variando ali, né? Cada cultura tem suas regras de comportamento. As culturas mudam também, as culturas mudam, entram em contato e se transformam. Você vê, por exemplo, o Brasil tinha várias etnias de grupos dos povos originários que, com a vinda de portugueses, espanhóis, italianos, japoneses, ingleses, uma série de coisas, a nossa cultura ficou multifacetada, né? E vai se transformando ao longo do tempo. Então, não existe uma cultura só no Brasil, tem N culturas como um todo. Então, no direito, qual que é importante você entender o que é sociedade e cultura? Para entender que o contexto cultural deve ser considerado. Não existe você não pode considerar apenas aqui, ir lá para um gabinete, para um congresso, ou mesmo lá para o gabinete do juiz e aplicar a lei sem compreender o contexto cultural de cada um. Então, tem que ser considerado o contexto cultural. Então, é preciso entender esses conceitos. Então, portanto, eu oriento vocês a estudar os textos, né, revisar, assistir essas aulas novamente, né, e que tenham êxito, né, e que sejam juristas antropológicos, né, vocês que são alunos do curso de Direito.